Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos esperar vocês entrarem. Bom dia, Tati. Bom dia, Pri. Entrou mais algumas pessoas, eu não vi quem foi. Bom dia, Vivi. Bom dia, Aline. Bom dia, Anitta. Olha aí, todo mundo entrando. Tudo ótimo, gente. Hoje a live vai ser polêmica. Bom dia, Adriana. E eu acho que é isso que a gente quer, né? Eu acho que a gente tem que colocar sempre os pingos nos is. Olha, gente, só pra mostrar pra vocês, eu tô com meu caderno novo, que eu sempre vou anotando as lives, né? E quem fez foi a Creations Paper. Olha que lindo que ele ficou. E na página também tem meu logo. Só pra mostrar que eu tô feliz, com tudo combinandinho. Ai, bom dia pra mãe da Aline! Adoro, olha aí, a Erika já tá aí. Solange, quero bastante comentário de vocês. Da Mônica também, Dantesco. Pois é, gente, hoje um tema é polêmico. Bom dia, Isis, bom dia, Evelise. Deixa eu ver se eu perdi alguém. As meninas da Good Choice, bom dia, bom dia. Gente, só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Esse tema foi sugerido pela Adriana, da Cicase Eventos, mas ela falou, Maíra, eu quero que vocês falem sobre esse tema, mas eu não me sinto à vontade de fazer live, e eu falei, não, ótimo. Daí ela passou os pontos que ela achava interessante. E eu conheço várias assessoras que já trabalharam em espaços de eventos, algumas trabalham ainda, e daí eu quis convidá-las para fazer parte dessa live, para a gente falar o outro lado da moeda, porque muitas vezes a nossa realidade não é a realidade das outras pessoas e a gente tem que aprender a entender tudo isso e a respeitar tudo isso também. Bom dia, Ângela, Dani, Carla, Eveline, Liliane, a Domênica. Tô metida com um caderno novo, tô mesmo, gente. Sou assim, eu uso tudo combinandinho, então, ó. A caneta é toda douradinha com rosa, com unicórnios, toda fofinha. E vamos assim. Gostou do florido? Gente do céu, tá cinza amanhã mesmo. Mas tá bom, tá bom. Na minha vista aqui, graças a Deus, eu sempre tenho bastante verde. Bom dia, Cris. Olha, eu Alcionei também. A Elaine, a Carol. Gente, então eu vou fazer assim. A gente vai trabalhar em etapas. Eu vou chamando as assessoras e a gente vai pontuando algumas coisas. Bom dia, Líbia! E daí a gente já... E a gente vai trocando as pessoas, então podem ir mandando as perguntas e a gente vai respondendo à medida do objetivo. Olha aí, já falei hoje, hein, com a Elívia e com a Marisa. Elas estão entrando aí, a gente já, pelo menos já se demos bom dia. Vamos aguardar a Carol. Cadê você, Carol? Bom dia, Cá. Bom dia, Lu. Tô aguardando. Deixa eu ver se deu algum probleminha. Olá, Aí. Bom dia! bom dia para todo mundo. Bom dia. E aí, Cá, me conta um pouquinho. Eu acho que assim, o que a gente pode fazer que eu acho que é bacana, tá? Eu vou pedir para vocês três se apresentarem, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de vocês. Eu sei que muitas pessoas daqui já te conhecem, mas muitas Tá. também não. Então, Cá, se apresente. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Penteado, assessora da família Penteado Eventos. E além de trabalhar com assessoria própria, eu também faço freelancer como produtora em um buffet aqui em São Paulo, que tem duas casas, é um buffet bem bacana. Um monte de gente já sabe onde é, mas não vem ao caso. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre as duas atividades, né? E as particularidades da assessoria do espaço. Então assim, eu acho que algumas coisas para a gente muitas vezes não fica claro e a gente acaba se confundindo. Então, o objetivo da live de hoje é a gente deixar
tudo isso bem claro. Eu falo que eu gosto de pôr os pingos nos is, né? Então, assim, normalmente os espaços hoje eles oferecem uma coordenadora da casa, né? Assessoria da casa. Então, assim, explica pra gente, cá, qual que são as funções de um organizador da casa. O organizador da casa, como o próprio nome diz, é da casa. Então, a nossa obrigação é verificar todo o serviço oferecido pelo buffet, pelo espaço, ver se está todo mundo sendo bem servido, se o cronograma do buffet está batendo com o cronograma da assessoria. É, quando a assessoria precisa de alguma informação, alguma ajuda, em relação ao espaço mesmo, ou até mesmo alguma reclamação, pode se dirigir diretamente a nós, né? As produtoras de evento, as coordenadoras do espaço. E a gente faz essa ligação entre o serviço do oferecido e o serviço da assessoria. Vamos lá. Quando começa o trabalho da assessoria da casa? O trabalho da assessoria da casa começa já no momento em que o cliente vai fazer ali a reunião final, vai passar as informações para o espaço, informações para o buffet. Então, a noiva e a assessora passa para a gente todo o cronograma com antecedência, para a gente poder casar as informações. Então, é um trabalho feito, né, em conjunto com a assessoria. E no dia, a gente também chega mais cedo, a gente acompanha a montagem. Pelo menos no meu caso, no espaço onde eu trabalho, nós trabalhamos dessa forma. Então, é basicamente isso. Tá. Eu digo isso porque a gente já teve diversos problemas de pessoas falando que nem, por exemplo, aqui a Elane falou que há alguns anos trabalhou de assistente em um buffet e o contrato do buffet proibia a assessora de fora gerando multa. Isso a gente vai ter por muito tempo ainda, gente. Por quê? Porque em muitos casos, alguns assessores, eles não entendem a questão de trabalhar conjunto. Então, assim, a Sim, gente tem que jogar junto para a festa ser boa para o cliente, tá? Então, assim, sim, eu vejo que o quê? A assessoria de fora é uma assessoria do casal. A assessoria do espaço é uma assessoria patrimonial. Então, assim, ela vai cuidar de tudo que é referente à casa. Então, estrutura, voltagem, a questão de alimentação e bebidas, tal. Porém, uma coisa complementa a outra e não substitui. Então, assim, exatamente. o que altera muitas vezes, né, Cá, é que a postura do assessor muitas vezes acaba gerando problemas, né? A pessoa quer competir ou até mesmo delegar funções que não são da assessoria. Então, assim, quais. Eu vou sempre trabalhar com exemplos que eu acho que é mais bacana, tá? Então, por exemplo, me explica um pouquinho, Carol, quais são as coisas que já aconteceu com você, você sendo assessora da casa, que alguma assessoria chegou e te pediu que era a função dela, porque tem gente que acaba delegando as próprias responsabilidades. Então, conta um pouquinho, porque assim, às vezes a gente não é tão bem recebida num espaço e não entende por quê, mas porque tem pessoas que são sem noção. Tem, existe bastante isso. No meu caso, eu já tive assessora que, por saber que o espaço tem uma estrutura de produção, e recepção, o que acontece? Não leva a quantidade suficiente de pessoas na equipe e acha que vai dar ordens para os funcionários do espaço fazerem o que querem, o que elas querem. E isso não é legal, não funciona assim. A nossa recepção, por exemplo, ela tem uma forma de ser feita e é o que funciona para o espaço. Então, o espaço precisa saber a quantidade de convidados que está ali dentro para poder calcular se teve excedente. Isso é uma coisa óbvia. E aí, de repente, chega uma assessora com uma lista de convidados e pede: posso dar para sua recepcionista fazer a nossa lista? Dou, mas eu vou conferir. Às vezes a lista não está em ordem de nome, não está em ordem crescente. Então a Não está pessoa em tem ordem que alfabética. isso, em ordem alfabética. Então a recepcionista perde tempo procurando o nome na lista. Às vezes não vem o nome completo da pessoa, então vem lá, tio fulano. Aí o cara se identifica como Antônio da Silva. Como é que a recepção vai saber disso? Então, às vezes, vem uma lista toda
nada a ver com nada. Outras coisas que já aconteceram, mesa demarcada e querer que a nossa recepcionista também dê a orientação, isso não é serviço da recepção do espaço, isso é serviço da assessoria. A assessora vende esse serviço para a noiva e cobra por esse serviço. Então, não é justo ela querer delegar para pessoas que não são da equipe dela. Então, isso é o que mais acontece. Problemas com a recepção. Outra coisa, como eu disse, as assessoras às vezes não levam quantidade suficiente de pessoas na equipe e querem que eu ajude na cerimônia. Só que durante a cerimônia, o buffet, o maître, tá todo mundo ali atento para ver o horário que vai começar a servir, o horário que vai começar a ser abrir o serviço do buffet. E eu tenho que ficar de olho nisso. Então, se eu estou concentrada em uma situação, eu não posso ficar arrumando, ajudando na cerimônia. Às vezes, quando está tudo tranquilo, extremamente organizado, é lógico que eu ajudo em alguma coisa ou outra, mas fazer a cerimônia é obrigação da assessoria. Eu faço quando não tem assessor, quando a noiva opta por não contratar assessoria. Então, eu auxilio sim nessa parte, porque afinal de contas eu estou ali, eu fui contratada para isso nesses momentos. Então, se tem assessoria, eu não me meto em absolutamente nada em relação à cerimônia, por exemplo, ou qualquer outra coisa que seja obrigação da assessoria. Ô, Ká, o Dantesco falou uma coisa que eu acho que é muito importante e ele falou que muitas vezes a assessoria da casa nem olha o cronograma da assessoria de fora. E eu acho, na verdade, que se a assessora participou da reunião final, o cronograma já está alinhado. O que acontece muitas vezes é que tem assessora que não vai na reunião final com o buffet. Não acontece isso também, Carol? E tem assessora que não passa o cronograma para casa. É o que mais acontece. Muitas vezes a assessoria do espaço fica vendida ali na hora, sem saber o que faz, porque a própria assessora não passou. E muitas vezes eu percebo que nem a própria equipe tem o cronograma completo da festa. Então, assim, eu já vi muita assessora trabalhar sem cronograma, gente. Eu acho que é o ápice da desorganização. Assim como eu já vi também a assessora trabalhar sem rádio. Você já viu isso também, Carol? Já, muitas Consigo vezes. entender. Eu já tive que emprestar meu rádio para a assessora. Eu fiquei sem rádio e emprestei para a assessora fazer a cerimônia, porque não tinha condições. Uma das nossas casas, por exemplo, a noiva, ela vem de uma sala que você tem que abrir a porta, tem que ter duas pessoas lá dentro para abrir a porta, porque é uma porta de correr, e a noiva descer uma escada. Então, se a assessora está lá em cima, junto com a noiva, ela não tem noção nenhuma do que está acontecendo lá embaixo e de como está sendo feita a cerimônia. E aí que mora o perigo. Tem assessora que chega sem rádio no espaço. Como é que ela lá dentro, ou ela ou alguma assistente, vai saber o momento certo de mandar a noiva, de abrir a porta e mandar a noiva descer? Não tem como. Então a gente tem essa estrutura, nós temos o rádio da casa e quando realmente precisa, a gente acaba emprestando. Então, assim, é aquela questão que, assim, existem espaços que não vão facilitar, mas existem também muitas assessoras que não contribuem. Então, é só para a gente deixar essa questão alinhada. O Dantesco falou que já viu noivas cancelarem a assessoria da casa, a assessoria de fora, porque a casa também oferece esse serviço. Dantesco, como lidar com isso? Vou ser bem sincera. Se a noiva cancelou com a assessora, provavelmente a assessora não estava dando suporte adequado, tá? Porque Exato. tem muita gente que posterga o serviço e acaba deixando o serviço para a última hora. E muitas vezes a cliente não ficou clara quais são as funções da assessora que ela contratou e quais são as funções da assessoria da casa. Então eu acredito que é essa questão. A Domênica falou que ela foi contratada uma vez para cuidar do buffet, porque o buffet servia mal. Gente, quando uma noiva contrata um buffet e o buffet serve mal, tem problema de falta de comida, não adianta contratar assessoria para isso. A assessoria não vai fazer com que a gente se transforme em garçons, com que o serviço seja melhor. Quando um buffet é ruim, a gente pode até contratar alguns garçons a mais para melhorar um pouco de serviço, mas, gente, qualidade gastronômica, desculpa, quando a noiva contratou, ela degustou. E se ela contratou sem degustar, foi uma opção dela. Ninguém colocou uma arma na noiva e falou. Então, assim, muitas vezes a gente está delegando o problema
E se a gente, como assessora, aceita isso, a falha é nossa, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir resolver. Então a gente não pode tentar resolver problemas que não são nossos, né, Cá? Exatamente. Acontece muito isso também, às vezes a assessora, ela vem cobrar algumas coisas que a noiva contratou. Tá ali no contrato. Será que a assessora leu realmente o contrato? Será que ela participou das reuniões finais com a noiva no buffet? Então tem que pensar tudo isso, porque é muito fácil colocar a culpa nos profissionais que estão ali trabalhando e não colocar e não puxar a culpa para a gente. Eu não vou dizer que nenhum buffet erra, que nenhum fotógrafo erra, que nenhum outro fornecedor erra. Mas o que eu vejo muitas vezes são erros da assessoria e a assessoria acaba passando para a noiva, passando para a debutante, para o cliente. Ela despeja uma série de detalhes que às vezes poderiam ter sido resolvidos por ela. Então é complicado isso, é muito complicado. Ó, tá falando aqui, a Dani perguntou, é comum espaços terem parceria com assessores de fora para otimizar tempo e serviços no dia? Dani, é super comum. O espaço onde a Carol trabalha, assim como outros, eles indicam várias empresas de assessoria. Por quê? Porque, assim, eles já viram tantas empresas de assessorias que não foram legais, que eles já têm aqueles que eles confiam e indicam, né, cara? Sim, inclusive no meu caso, eu tenho que fazer um relatório para o espaço no final de todas as festas e coloco todas as informações de todos os fornecedores externos, inclusive da assessoria. Então, se a assessoria dá algum problema, eu pontuo lá. E eu coloco, lógico, o que aconteceu e como foi resolvido. Então, tem assessorias que, quando chegam lá, todo mundo já sabe. Olha, isso aí deu problema da outra vez. Desculpa. E assim vai. Ó, E a Matsar tá falando que tem espaços que não gostam que a assessora de fora participe da reunião. Ela já passou com dificuldades e sim um espaço. aí aí realmente é aquilo que você falou. Vai da escolha da noiva. A noiva escolheu esse espaço. Né? O que eu oriento sempre às minhas clientes, por exemplo, de assessoria, é que conversem com o espaço, expliquem que ela contratou uma assessoria externa e que a assessora vai participar das reuniões. Então, isso também é uma postura, às vezes, é uma questão de orientar a cliente. Travou, Carol? Vamos ver aqui se ela volta. Oi, Carol, você travou um pouquinho. Então, Carol, voltou? Para mim, aqui tá normal agora. Ah, então beleza. Olha, teve a Tati falou que como ela tem buffet e ela é assessora, tem assessora que não quer mandar o cronograma para ela porque acredita que tem medo de ser copiada, de ser Sim. copiada. E daí a Elaine também falou assim, teve uma lá da assessora, casou onde tinha assessoria da casa, a sorte que as assistentes eram convidadas, as assistentes dela eram convidadas e ajudaram, porque a da casa não faz nada. Então, gente, a questão é essa. A assessoria da casa, ela não vai fazer o que a assessoria de fora faz. Muitas vezes é essa a questão que as pessoas não conseguiram entender. A assessoria da casa vai estar para saber se o serviço de buffet está ok, a questão de quantos convidados realmente fizeram, se o buffet está servindo ok, se a música está no som correto, se o pessoal de foto tem lugar adequado para carregar as coisas dele. Então, assim, vai cuidar da dinâmica do evento, né, Carol? Isso, são mais as questões estruturais. As questões relacionadas ao serviço da casa, ao serviço do espaço. A gente faz essa parte de assessoria, né, para o casal quando o casal não tem, mas se ele tem, é a obrigação da assessoria fazer. A assessora tem que levar a quantidade de equipe correta, independente do número de funcionários do espaço. Ela tem que levar a equipe dela e ela só tem autonomia para dar ordens e orientações para a equipe dela, não para a equipe do espaço. A gente tem muito problema com isso também, de a assessora querer mandar e mudar o serviço do espaço. Isso não é legal. Isso não é nada elegante, não é nada legal. E o problema também é que muitas vezes as assessoras chegam no espaço, mal olham no rosto de quem está ali trabalhando
E aí, quando precisa de alguma coisa, oi, querida, pode me ajudar? Ué, mas não me deu uma boa noite, não se apresentou, não sei nem quem é você. É complicado isso também, né? A pessoa às vezes já chega armada, já é, sem um pingo de educação, sem um pingo de respeito, não passa cronograma e ainda quer botar ordem aonde já tem uma determinada ordem de trabalho. Ó, a Solange falou que fez uma reunião final com um casal num espaço, que ela trabalhava como também da casa, e a assessoria do casal não participa, segundo os noivos, a mesma não fazia. Então, é essa a questão. Eu já tive assessora que falou que não foi na reunião final do buffet porque o buffet era longe. Se você fechar uma festa e o buffet é longe, você já sabia disso antes. Então, faça o seu trabalho bem feito. Não delega o seu sucesso para alguém. Então, assim, o Exatamente. problema, eu vejo que as pessoas, tipo, ai, não, ai, o pessoal vai ajudar. Aqui é o pessoal da Vasconcelos falando que eu vejo uma falta de comunicação enorme antes do evento. Chega no dia, pode acontecer uma barreira. Muitas vezes o assessor não entra em contato com os fornecedores, não entra em contato com o fotógrafo. Gente, eu acho isso tão absurdo, mas infelizmente isso acontece. Então é importante. A Evelise falou que é legal ver esse ponto de vista, que a Carol é bem profissional. Pois é, gente. Então, assim, não é questão que muitas vezes eu tô vendo tudo aqui que faltou. Como a Maíra fala, o óbvio tem que ser falado. Se a casa cria muita resistência, algo tem. Se ela abre facilidades, demonstra transparência. Com certeza, Dani, super concordo. E assim, a maioria dos espaços bacanas tem coordenador de espaço e super apoiam os assessores, tipo, ajudam, acompanham a visita técnica, mostram todos os espaços. Concordo com a Eveline falando que aqui se copiar foi bem elaborado. Ó. No espaço que eu trabalhava, eles não me chamavam para reunião, eles faziam uma reunião com a assessora de fora e a noiva e depois me passavam as informações. E daí ela, como coordenadora da casa, ficava limitada. Aqui em São Paulo, Cá, pelo que eu estou entendendo, as assessoras do dia que fazem a reunião final, não é? Na grande maioria dos casos. Então, tudo depende do espaço. O espaço que eu trabalho, por exemplo, eu não faço a reunião final. Quem faz é a produtora. A gente tem uma gerente de produção e ela faz um briefing bem completo, super detalhado e e passa para mim. Qualquer dúvida que eu tiver, a gente senta, ela passa as informações, então eu já chego sabendo o que está acontecendo. Ela me manda com antecedência, então eu já chego no dia sabendo tudo o que vai acontecer. Quando a assessora passa o cronograma, eu também estudo o cronograma da assessora antes. Se não tem o cronograma, eu peço para a gente conferir antes. Mas, assim, geralmente, uma coisa que eu sinto muito é que eu tenho que me dirigir a assessora para ela passar o cronograma para mim. Não vem a iniciativa delas passarem. Algumas, eu não estou generalizando, tá, gente? Aqui eu estou falando só os casos mais graves, porque tem muita assessora maravilhosa que chega com maior educação, passa o cronograma, não tem esse problema de ego. Então, às vezes, elas precisam de alguma coisa, elas vêm pedir ajuda sim, mas de uma forma bacana. Quando eu posso ajudar, eu ajudo, e quando eu estou ocupada, eu deixo claro que aquilo não é minha função e que eu não posso fazer naquele momento. Olha, gente, tem muitas perguntas, mas eu vou deixar essas próximas perguntas, Carol, para a Érica responder. Tá Porque ótimo. só vou deixar você responder essa última, que é da Vivi, porque tem a ver. Ela, Carol, e por que você escolheu também trabalhar dentro de um buffet tendo a sua própria empresa de assessoria? Quais foram os benefícios que você viu? Então, para mim é ótimo porque nos finais de semana que eu não tenho evento, eu consigo completar a minha agenda. Então, eu estou sempre trabalhando. Outro ponto super positivo é a experiência. A experiência que eu tenho ali é muito bacana, porque quando a gente é assessora, a gente conhece o lado da assessoria. Mas quando a gente está nos bastidores, a gente vê de uma forma totalmente diferente como funciona o trabalho de todo mundo, inclusive o trabalho do buffet. Isso é muito importante para quem gosta muito de reclamar do serviço, dos serviços dos buffets, às vezes entender como funciona a logística. Isso é bem bacana. Para mim é super produtivo, eu gosto pra caramba. Cá, então, obrigada. Vou Eu que chamar a agradeço. Érica e eu quero um dia que a gente consiga fazer, tipo, com as quatro, tipo, aparecer. É, ia ser legal. Beijos, então. Beijo, tchau para todo mundo. Então vamos lá, gente. Só para você, só para todo mundo. Cadê? Vou procurar aqui.
Então vamos lá. Daí ela já responde, a gente já conversa. Pois é, oiê! Bom dia! Dia, dia para todo mundo. Deixa eu arrumar aqui. Acho que tá bom assim, né? Tá bom. Ô, Érica, então se apresenta um pouquinho. Aqui travou a sua imagem. Tá, não, mas eu tô te ouvindo bem, então pode ir falando. Só tá muito alto, eu tô me ouvindo com eco. Você tá ouvindo de dois dispositivos? Oi? Não entendi. Você Fala tá de com dois novo, Maíra. celulares aí, não? Já tô com um só. Tá. Tá? Só que tá travando. O seu vídeo tá travando. Vamos lá. Mas tudo bem, Érica, se apresenta, vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Érica. Eu sou assessora de eventos. Trabalho já há muitos anos. Muitas pessoas me conhecem, outras ainda não. E atualmente eu também gerencio uma casa de festas, né? Uma rede grande, que não vamos falar o nome porque as pessoas já conhecem. E é isso, gente. Trabalhar nos bastidores é uma caixinha de surpresas, todos os eventos. E isso traz uma experiência assim super rica, porque quando você sai para assessorar um evento fora, você sabe exatamente como lidar com algumas situações. Ô, Érica, o espaço que você trabalha, ele indica a questão de contratar assessora de fora? Não, né? Ele acha que a assessoria da casa já dá o suporte, não é? Não entendi, Maíra. Tá travando o seu vídeo para mim. Tá. A questão do suporte, por exemplo, o espaço, a casa onde você trabalha, ele fala que a noiva precisa contratar assessoria de fora ou ele fala que a assessoria da casa já atende? Não, ele tem assessoria da casa, mas as pessoas ficam à vontade para levar também uma assessoria de fora, isso independe, tá? Só que a assessoria da casa, ela é limitada a alguns serviços, por exemplo, um cerimonial, não é obrigação do assessor da casa fazer o cerimonial, a não ser que a noiva contrate esse serviço da assessora, né? Mas não é uma obrigação, não. Como a Carol falou, há alguns serviços que a gente tem que tomar cuidado, né, em estar observando, que é a saída do cronograma, tudo no horário certo, o serviço, o layout vai estar ok, a equipe, recepção dos cuidados. Essa é a função do assessor da casa. Tá. Já aconteceu do assessor da casa pedir para usar material que deveria ser dele? Não ouvi. Ô, Érica, você tá no Wi-Fi? Porque o Dantesco falou para você sair do Wi-Fi e ficar no 3G. Não. Não, eu tô no 3G, acho que é por isso que tá travando. Tá. É. Então, vamos lá. Você já teve problemas do pessoal da assessoria querer, por exemplo, precisar de prancheta, precisar de material que era seu? Já aconteceu, assim, algumas vezes, né? Mas acontece. Mas a gente sempre está preparado. Por exemplo, a assessoria da casa, como às vezes pode prestar um serviço para a noiva, material lá, uma plaquinha, uma prancheta. Já aconteceu de emprestar rádio também. Então, assim, a gente acaba ajudando. A função do assessor da casa também é ajudar a equipe que está vindo de fora. O evento tem que andar normalmente, a gente tem que trabalhar em equipe. Você teve algum problema que você lembra que você desacreditou que era uma assessoria que estava fazendo aquilo? Teve alguma coisa que aconteceu que te atrapalhou? Olha, já teve um caso bem, assim, difícil até, porque tinha uma equipe muito grande de assessores,
E, assim, tinha assessor e a equipe de assistentes, e eles, assim, simplesmente mudaram todo o cronograma da festa, eles queriam mudar. E não tinha como mudar, porque, assim, a cozinha, ela tá preparada para servir o coquetel de tal hora a tal hora, o jantar de tal hora a tal hora. Então, assim, a gente acaba casando o cronograma da noiva com o cronograma do espaço. E aí a gente tem que respeitar os horários. Pode ser que assim, que a gente adiante alguma coisa ou atrase alguma coisa, mas nunca alguma coisa que vá prejudicar o andamento da festa. Nesse caso, eles queriam jogar o buquê da noiva e depois servir o bolo. Só que eles queriam atrasar em 1 hora. A noiva queria atrasar em 1 hora praticamente, e não tinha condições de atrasar, né? O bolo já estava cortado, pronto para sair, e eu acabei soltando o bolo, mas a gente conversou, deu tudo certo, senão atrasa tudo, ia atrasar a balada, e não tinha como. Foi o caso mais, assim, que eu me lembro. Um outro também foi uma assessora até conhecida, chegou com a equipe não conhecia a casa, mas a assessora sim. Então, assim, simplesmente ela foi embora, largou a equipe lá, e eles que tiveram que se virar, assim, tipo, eu não sei onde, como proceder, assim, deixou um pouco, estava um pouco despreparado, mas a gente auxiliou também e deu tudo certo. Então vamos lá, vamos falar. A importância da visita técnica num caso desse, a importância da visita técnica e a participação da reunião final, que eu acho que isso é muito importante e tem muito assessor que ainda não tem esse hábito. Não tem o hábito, porque fala tipo, eu já conheço o espaço, e às vezes o espaço está fazendo melhorias, está fazendo reforma, e quando chega lá, por exemplo, tem uma coisa que a pessoa não contava com aquilo, né? É, por que que é importante? A Carol falou uma coisa, assim, bem bacana. Ela tem um espaço lá que a sala precisa de 2 pessoas para abrir a porta. No meu caso, por exemplo, eram 3 pisos, né? E a assessora tem que conhecer o espaço, porque como ela vai coordenar uma entrada da noiva, depois que ela chegar da igreja, né? Se for um cerimonial fora, como que ela vai coordenar uma casa que é difícil por ter andares, como que ela vai coordenar a porta. Então, ela precisa conhecer, ela precisa saber com quem ela vai tratar no dia da festa, que é uma coisa importante, até porque se ela já fez a reunião final, ela já conhece, então não tem problema. Quando não há visita técnica, pode acontecer esse tipo de erro, né? De não saber como proceder ou para quem pedir ajuda, e por inexperiência também. Então, assim, muita gente está falando aqui que os assessores vão embora e deixam a equipe. Então, isso é um ponto também que eu acho bem ruim. Eu acho que a gente pode deixar a equipe se a equipe estiver preparada e apta. Então, a gente tem que treinar a equipe. Eu vejo que muita gente pega, tipo, as pessoas aleatórias e deixam as pessoas se virarem. Agora, o Emílio está dizendo uma coisa que eu acho que é muito interessante. Ele falou que começou no ramo de eventos em um buffet e ele ficou 12 anos. 8 anos ele foi assessor de buffet e ele encobria os erros da casa. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso, acho, com todo mundo, né? Sabe que tem os bastidores, né? Mas assim, cobrir os erros do buffet, não tem como encobrir um erro se for uma coisa visível. Na verdade, assim, a gente sabe que tem coisas que pode atrasar ou não, mas são coisas de bastidores. E a gente tem que fazer de tudo para que isso não passe para a festa, não passe para os noivos, não gere constrangimentos. O que você acha que do cronograma do buffet é diferente do cronograma da assessoria? O cronograma da assessoria, eu acho que é um complemento do cronograma do buffet. Porque o buffet vai colocar horários das entradas, do jantar, do bolo,
da mesa de finalização. E o cronograma da assessoria, ela vai entrar com o cerimonial que vai ser antes, com a parte do brinde, entrada dos noivos, buquê, se tiver kit balada, vale chinelo. Então, eu acho que esse cronograma da assistente, da assessoria, é muito legal ser linkado com o cronograma do buffet, porque não fica nenhuma coisa trunfada com a outra. E aí rola tudo bonitinho, tranquilo. Aqui, ó, teve a Domênica falou que ela trabalhou num espaço em São Paulo e a assessoria da casa foi incrível. Domênica, vou ser bem sincera. A maioria dos espaços que eu trabalho, graças a Deus, a assessoria da casa ajuda muito. Mas muitas pessoas estavam reclamando das assessorias da casa. Então, eu queria mostrar o outro lado, que da mesma forma que as pessoas reclamam da assessoria da casa, a assessoria da casa, muitas vezes, não tem o que fazer de acordo com, por exemplo, porque tem assessor que cria expectativas ou delega funções que eram deles. Então, assim, a gente está querendo mostrar os dois lados, mas para mim, a assessoria da casa sempre ajudou. Eu acho que a assessoria da casa, quando a gente faz o nosso trabalho bem feito, a assessoria da casa faz o dela bem feito e a festa super flui. Então, eu acho que esse é o objetivo. Mas o que a Érica falou agora, para mim é fundamental essa questão de a gente entender o cronograma do buffet e eu monto o meu cronograma sempre em cima do cronograma do buffet. Porque não adianta eu querer abrir a balada enquanto o buffet está servindo o jantar. Então, a gente tem que entender como é essa questão de serviço para um trabalho não interromper o outro, né, Érica? Exatamente, por isso que é muito importante fazer a reunião final, porque já é conversado nesse dia o que vai acontecer durante o evento, a assessora vai chegar já tranquila, sabendo que vai dar tudo certo, e quem está na casa também. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, a gente tem que fazer essa questão. A presença da assessoria do espaço não diminui a responsabilidade da assessora dos noivos, porque muitas vezes as pessoas querem delegar, né? Então, assim, são serviços separados. Me explica um pouquinho, Érica, você já teve essa questão de problema que nem a Carol comentou ou não? Então, o serviço de uma assessora de fora não exime o da assessora da casa, porque as responsabilidades são praticamente iguais. Por exemplo, se o banheiro está limpo, se a comida vai sair no horário certo, se os garçons estão servindo as mesas, se as recepcionistas estão ali dispostas a ajudar quem precisa também, a segurança está a postos, né? Então, assim, não tem muita diferença. O que acontece é que a assessoria de fora são os olhos dos noivos, né? Então, eles vão conferir se realmente tudo aquilo que eles contrataram está sendo executado. A diferença é que é da casa, né? E a gente tem que manter o bom andamento de tudo da casa. Tá trabalhando para casa, você tem que vestir a camisa da empresa. Então, assim, gente, a gente tem que entender isso. É um trabalho que é para trabalhar em harmonia. Ninguém está falando que os serviços da assessoria da casa é ruim ou boa, nada. A gente já teve ambos os casos, é o que o pessoal está falando. A gente tem que entender como funciona cada caso e quais são as expectativas do casal também para a gente atender tudo isso. Porque, por exemplo, aqui, ó, tem gente que está falando que as assessoras que reclamam geralmente não conseguem trabalhar em equipe. Concordo também, Carol. A Adriana está falando que não dá para generalizar. Isso. Tem umas também que atrapalham. Tem, mas eu acho que isso vai ter sempre. Eu acho que essa questão é quando a gente já sabe, minha visão, tá? Quando eu já sei que a assessoria da casa atrapalha, eu já vou antes, eu acompanho todas as reuniões, eu tento conversar, eu tento me alinhar e eu tento buscar criar uma relação positiva. Ó, tem gente também falando que não tem assessor da casa em Sergipe, mas que acha muito importante. Aí a Evelise falando que faz o cronograma igual. E a Ana falando que usa a experiência dela como produtora de espaço para entender os tempos de cozinha e não atropelar os momentos. Gente, é fundamental a gente perguntar para o espaço
o tempo que ele demora para servir o coquetel, o jantar, que horas que ele serve a sobremesa. Por quê? Tem gente que vai servir a sobremesa num horário, o bolo em outro. Tem cardápio que não tem sobremesa, só tem bolo. A gente tem que entender tudo isso. E a gente tem que perguntar tudo isso na reunião final, né, Érica? Exatamente, é. É importante que a gente saiba de cada detalhe da festa, como é o cardápio, mesmo que você não tenha participado de uma degustação, o que acontece, às vezes você não vai numa degustação, mas na reunião final você pode perguntar, não tem por que você ficar com dúvidas. Então, quanto menos dúvidas você tiver e passar para a sua equipe, melhor vai ser o desempenho da festa. Melhor vai ser o desempenho da equipe, do entrosamento, das pessoas saberem o que está sendo servido. Olha, tá tudo ok, eu verifiquei, é isso aqui, tá? Então, assim, quanto menos dúvidas você conseguir tirar no. Pode ser por telefone, lembrei de alguma coisa, não conseguiu fazer tudo no dia, por N motivos, liga, pergunta novamente. O importante é que no dia saia tudo corretamente, não tenha dúvidas sobre nada, sobre o horário, qual a quantidade que é servida, por exemplo, buffet, pode sair uma rodada de salgados e depois é servido o jantar. Alguém pode questionar sobre esse serviço? A gente tem que explicar, olha, vai ser dessa forma, um serviço volante de salgados e depois vai ser servido o jantar, não vai ficar dúvida, olha, não estão servindo mais salgado, por quê? Então, isso é muito importante você saber também. Eu concordo. Daqui a Carol falando que teve um problema que a assessoria não respeitou os horários, o jantar já estava pronto e a assessora ainda não tinha entrado no buffet. Isso atrapalha. Tem gente também falando conversar com o casal. Então, gente, eu acho que a gente tem que deixar muito claro quais são os nossos serviços e quais são os nossos diferenciais. A assessoria da casa não vai numa prova de vestido, não vai em outras reuniões, não vai fazer todo o trabalho que a gente faz. Se a gente não está conseguindo mostrar, talvez seja nosso problema de encantamento mesmo, tá? Então a gente tem que ter. Ó, a Domênica tá falando que na cidade dela a assessoria da casa só não faz o RSVP, do resto fazem tudo. Então, Domênica, tem que rebolar para a pessoa te contratar, tá? Então, a gente serve o jantar em quanto tempo? Normalmente em 1h30, né? Eu espero depois de meia hora. Se o jantar... Depende do tipo de serviço, eu espero 40 minutos. Dependendo, se for empratado, a gente demora um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui as perguntas. A maioria dos casamentos tem de 2 a 3 bandas. Contrato hora extra nesse caso. Tem que sempre ser agradável. Concordo, ó, o povo aí. Buffet e assessoria tem que estar muito alinhado. Aqui tem um aparador de comida mineira. O pessoal falou... Normalmente a assessoria da casa cobra um valor a mais ou embute no pacote? Depende, Emílio. Cada casa trabalha de uma forma. A gente não tem uma generalização, né? Ô, Érica, vou ter que chamar o Alcione já. Gente, é muito rápido. Muito rápido. Oi? Tudo isso. Já acabou o nosso tempo. Vou ter que chamar o Alcione, senão ela não fala. Já? Que pena, eu tava gostando. Só fala Bom, uma então tá questão, bom, que é gente. a mesma questão que eu vou conversar com a Alcione. A questão de organizar as coisas dos noivos e levar para o carro. É função de quem? Da assessoria dos noivos, não é? Exatamente. Assessoria dos noivos. A gente pode ir orientando sobre os horários, né? Por causa do fechamento, do encerramento do evento, mas é da assessoria dos noivos quando eles estão na casa, né? Quando eles não estão, assim, é um prazer. Érica, beijos, beijos. Vou chamar a Alcione e em breve a gente faz uma com cada uma, só para a gente contar dos cases, tá bom? Tá joia. Agora vamos lá, gente, para a última participação. Vamos lá, vamos lá. Por que que eu estava falando sobre isso, né, gente? Essa questão de quem quer responsabilidade. Porque a gente estava comentando, eu e as meninas, a gente criou até um grupinho para conversar sobre essa live. E tem muitas assessoras que deixam para o buffet resolver isso. Para o espaço resolver. Oi! Bom dia, gente! Bom dia!
Alcione, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho e a gente já vai para a sabatina. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Acho que alguns já me conhecem, né? Eu sou Alcione, né? Sou assessora da Alcione Tavares Assessoria, que é o nome da minha empresa. Eu trabalho com assessoria. Eu faço produção de eventos também na mesma casa que a Carol faz, que todo mundo já conhece, acho que a maioria, que são 2 casas que eles têm, né? Eu trabalhei na casa, fiquei quase um ano fazendo produção da parte da manhã. Aí eu tive alguns problemas, eu tive que sair, aí eu fiz um acordo com a dona, eu faço produção somente à noite. E uma das casas, eu faço todas as produções dessa casa nesse dia. Então, todas as produções que tem na casa, eu faço ela. São minhas. Tá, vamos lá. A questão de finalização de evento. De quem que é a responsabilidade de organizar a sala dos noivos? De guardar os pertences dos noivos? É da assessora, né? Nós sabemos que, assim, eu como assessora, eu sei que isso é função da assessora. Porque como eu fiz o seu curso, isso é uma coisa que você sempre fala, que nós temos que ter zelo em guardar as coisas do noivo, da noiva, arrumar tudo bonitinho. Só que muitas vezes acontece do assessor ir embora antes da noiva. Já aconteceu isso comigo. O assessor ir embora da noiva. E eu, quando eu faço produção de evento, eu nunca consigo ir embora antes deles. Eu sempre vou embora depois que, tipo, saiu todo mundo da casa, não tem mais ninguém. Aí o nosso maître tá fechando tudo. Ah, tchau, Alce, tchau, vamos embora. Acabou. Mas já aconteceu comigo. Eu ter que subir na sala da noiva, recolher as coisas da noiva, colocar as coisas dela no carro, ajudar ela, colocar ela dentro do carro e falar tchau, até a próxima, se precisar de alguma coisa, entre em contato conosco. Já aconteceu muitas vezes isso. Explica a diferença da produção para assessoria. Quais são as suas diferenças? Porque tem gente que perguntou o que é a produção da casa. Porque assim, só para explicar na maioria, as empresas, os buffets, os espaços que têm muitas festas, eles determinam as funções. Então tem a pessoa do atendimento, a pessoa do comercial, a pessoa do atendimento, a pessoa da produção e a assessoria da casa do dia. Não é? É assim que funciona lá, acho, né? Isso. Então, eu vou explicar. Posso explicar como eu faço? Lógico. Que acho que vai ser melhor para as pessoas entenderem. Quando eu faço a produção do dia, nós chegamos geralmente umas 4, 5 horas antes do evento. Lá na casa, eles têm uma OS, né? Que é a OS que a produção do dia conversou, fez o alinhamento junto com o casal. Tudo que eles alinharam com o casal, junto com a assessoria, tá nessa OS. E junto nesse material que eles deixam para nós, vem a OS do buffet e vem o cronograma da assessoria. Vem os dois juntos. Fica dentro de uma lote, que aí tem prancheta, tem caneta, tem rádio, tem tudo que a gente precisa para o dia da festa, para fazer a produção. Então, o que eu faço? Eu chego, eu pego todo esse material, eu confiro primeiro toda a parte da OS, olho toda a nossa OS, leio tudo. Se vai ter lanchinho da madrugada, se vai ter porta-guardanapo, quantos tipos de... Quem é doceira, se vai ter espumante, se não vai ter espumante, eu olho toda a OS. E depois eu olho todo o cronograma da assessora e alinho junto com a minha OS, né? E antes da assessoria chegar, o que eu faço? Eu confiro todo. A parte de decoração, que é para se estar alinhado com o que foi combinado com os noivos e com a assessora. Eu olho isso. Tem cardápio, e lá geralmente todas as noivas levam um cardápio de mesa. Então eu confiro o cardápio de mesa que a noiva trouxe pra gente, porque geralmente a noiva entrega as coisas de manhã antes da assessoria chegar, o pessoal recebe. Então, se já tem, eu pego confiro junto com a nossa OS, porque se caso tiver alguma coisa que esteja faltando no nosso cardápio, dá tempo da gente corrigir, dá tempo da gente fazer. Porque as festas só começam, por exemplo, 9h30 da noite, 10 horas da noite. Então, dá tempo de alinhar isso e colocar dentro do cardápio, né? Mas isso nunca aconteceu, mas eu confiro, né? Confiro sobre banda, olho se vai ter banda, qual horário que a banda vai chegar, porque lá tem horário para a banda entrar, tem horário para eles passarem o som, então a gente fica de olho nesse alinhamento. E como nessa casa que eu coordeno tem um espaço para a noiva se trocar, geralmente elas optam para se arrumar lá. Aí elas vão com mãe ou com madrinha. O que eu faço? Eu chego e me apresento. Boa tarde, eu sou a Alcione, produtora da casa, sejam muito bem-vindos. Estou aqui, eu vou fazer a produção do seu evento. Se você precisar de alguma coisa, você pode me procurar. Eu faço isso antes da assessora chegar.
Eu não espero ela chegar para mim me apresentar. Porque como eu estou pela casa, eu vejo que assim, eu posso dar um suporte melhor para a noiva e é uma garantia de acolher, né? Dela se sentir acolhida, dela falar, olha, tem alguém da casa que vai dar um suporte para a gente sem ser assessoria, entendeu? É o que eu faço lá. E mais do que eu olho. Sobre a música com o DJ também, a gente bate tudo direitinho. Sobre o vídeo que você vai passar, entendeu? Sobre... Beleza. Então, o que a gente entende? Ela está fazendo funções que é até além do que ela precisava. Mas ela tem o trabalho dela sair melhor. Agora, uma coisa que muitas pessoas comentaram, tipo, que eu faço... Que antes da assessora chegar, por exemplo, tem muita assessora que chega tarde também, não tem? Sim. Então, quando elas chegam, o que eu faço? Já continua nessa parte de produção. Quando elas chegam, eu me apresento, faço as mesmas coisas, sou produtora da casa, aí eu explico quais são as regras da casa, como que funciona. Se ela não conhece o nosso maître, se ela nunca trabalhou na casa, falo do nosso maître, apresento o nosso maître, então a gente se apresenta para ela, fala para ela quais horários que os staffs vão se alimentar, onde os staffs vão se alimentar, quantos staffs tem. Mas a nossa OS, geralmente, já está lá falando a quantidade de staff. Mas eu bato com ela também. Porque aí eu falo para ela, olha, eu já conferi isso, já alinhei isso. Vamos conferir o seu cronograma juntas? Aí eu confiro com ela o cronograma. Aí, por exemplo, se é uma festa de 15 anos, aqui você colocou que o parabéns vai ser tal hora. Você vai precisar da mesinha do bolo? Vai precisar de uma toalha? Eu alinho essa parte com ela também. E tem até algumas assessoras que falam, nossa, você já fez isso? Vamos conferir? Então vamos conferir. Então, eu tento trazer de uma maneira, me apresentar para de uma maneira que eu estou lá na casa para trabalharmos juntos em relação à festa. Porque se a festa caminhar bem, todo mundo vai sair feliz. Os noivos vão sair felizes, o trabalho dela vai ser ótimo e o nosso trabalho também vai ser ótimo. Então, eu tento passar essa imagem para elas. Mas, lógico, que tem muitos assessores que chegam lá que não tem essa visão. Tipo, se trabalharmos juntos, vai ser ótimo, vai ser perfeito. Você entendeu? Muitas que não entendem isso. Tem muitas que nem a Carol falou, a Érica falou, não levam material, não levam equipe. E assim, você acaba dando suporte, porque você não está lá só pela casa, você está pelos noivos. E quando você é assessor e se você gosta do que você faz, você não vai deixar a festa, não quero saber. Não é isso. Você vai vestir a camisa da casa, mas você também vai vestir a camisa dos noivos. Então vamos trabalhar junto para a coisa dar certo? Eu penso assim. Então, eu até hoje não tive problemas com a assessora, nunca tive. Graças a Deus, nunca tive. Não sei se é porque é o jeito que eu já chego falando, que eu já, vamos conversar, é assim. Então, eu nunca tive problema com nenhuma delas, entendeu? Graças a Deus. Nem com fotógrafo, nem com ninguém. Mas isso é muito bom, né? E aqui o Dantes falou, se os cronogramas não baterem, bate o desespero. Mas essa é a função que a gente consegue até alinhar, né? Se tiver alguma coisa, eu acho que essa conversa, esse bate-papo é muito importante da gente conseguir alinhar. E você já teve problema com equipe reduzida de assessor? Porque eu vejo que tem muita gente que acha, gente, eu quero que vocês mudem essa mentalidade. A gente economiza em bilhões de coisas, mas nunca economiza em equipe. Porque quando você economiza em equipe, a gente acaba se cansando e gerando um desgaste até mesmo das outras equipes também, né? Já aconteceu. Já teve um casamento lá no buffet que eu fiz assessoria. Porque o que aconteceu? A noiva, a assessoria dela era do Rio de Janeiro, só que a assessoria dela ia ser madrinha dela. E ela levou 2 assistentes para uma festa de 250 pessoas. A cerimônia ia ser no local. Aí eu falei, nossa, mas como que vai ser, né? E assim, quando eu cheguei lá, elas estavam muito perdidas, muito, as assistentes dela. Porque a assessora realmente, que ia ser a madrinha, estava com a noiva se arrumando. Entendeu? E como eu já conhecia a noiva falou de mim, para a assessora, que era a prima dela. Aí ela falou assim, quando ela soube que eu já tinha chegado no buffet, ela foi lá, se apresentou, conversou comigo. Aí ela explicou que ela estava numa situação muito difícil, que 2 assistentes não conseguiram ir e tal, não sei o quê. Aí eu falei para ela, o nome dela era até Aline, ela é do Rio de Janeiro. Aí eu falei para ela, não, se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui para te ajudar. Nós vamos fazer o casamento, eu tô aqui para te ajudar. No entanto, eu que coordenei as meninas a arrumar a mesa de doce, eu que coordenei as meninas com separar os chinelos, eu que coordenei. Aliás,
Eu fiz tudo, até a cerimônia eu fiz para ela. Tudo, 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 tudo. Ela estava com 2 pessoas, para 250 pessoas. É a minha sorte que lá no buffet nós sempre temos uma recepcionista. Então, o que eu pedi? Eu pedi para a minha recepcionista fazer a recepção como a gente sempre faz, que é que nem a Carol falou, elas trabalham com pranchetes e nós temos que anotar nome a nome, tudo direitinho, que são regras da casa, que é depois abater com algumas listas, com o número de convidado deles, né? Então, aí eu pedi para ela dar esse suporte enquanto eu usava as 2 meninas para fazer a cerimônia. Mas foi desse jeito. Tem gente que vai sem rádio, tem gente que não. Tem assessora que não liga para alimentação de staff. Tem assessora, gente, assim, não tô aqui criticando ninguém. Mas é uma coisa que as pessoas falam, a gente não tem. As pessoas criticam muito a gente, não somos muito bem vistos em alguns lugares. Não vamos mesmo ser bem vistos em muitos lugares. Porque muitas vezes algumas assessoras não têm postura. Não tem postura. Eu já vi assessora beber no hall do salão. Ir lá no bar do drink, sentar lá no sofá, beber. Eu já vi assessora beber um drink e ficar dançando próximo da pista de dança. Como que vai ter? Como que você vai ter? Como que as pessoas vão respeitar uma assessora assim? Como eu já vi assessora sendo super grossas com o maître, com o garçom, desrespeitando. Aí quando vai pedir, você quer um salgadinho? Você acha que ele vai arrumar um salgadinho com uma pessoa que foi grossa? É aquela coisa, né? Gentileza gera gentileza. Se você é gentil, você vai receber a gentileza. Agora, se você é grossa, se você não tem um pingo de educação de falar com uma pessoa, é difícil. Por isso que as pessoas falam, não somos reconhecidos, muitos espaços não gostam de assessora. Começa da gente. Se a gente não se policia, se a gente não faz as coisas direito, como que vai ser reconhecido? Não sei se eu estou falando errado, mas... Não, tá certinha, porque tudo isso que você falou, eu já ouvi. Então, assim, essa questão, eu acho que, assim, primeiro de tudo, qual é a atitude que a assessora chega num espaço para conhecer o espaço, para explicar o seu trabalho, como a pessoa faz, para conhecer. Então, assim, a nossa atitude faz muita diferença. Que nem todo mundo tá falando que a sua energia é ótima, que a gente tem que ter isso. Mas, assim, como que a gente chega muitas vezes numa montagem? A gente dá oi para todo mundo, a gente conversa com todo mundo, porque eu já ouvi muito DJ reclamar que o assessor não dá nem bom dia, boa tarde, boa noite. Não chega, verdade. Tem assessora que chega não fala oi, ou já fala assim, mas eu sou assessora. Oi? Tá vendo aqui, ó? O pessoal da KR falando, eu já recebi elogio por ser simpática. Gente, eu falo que assim, eu fico feliz, triste, porque é muito complicado, entendeu? Então, assim, ó, a gente tem 2 minutos, Alcione, ai, Deus meu. Odeio quando acontece a contagem regressiva. Mas a ideia que a gente queria passar era isso, que, por exemplo, a Alcione foi reflexo de tudo isso. Se a gente chegar com um sorriso no rosto, de coração aberto para que o evento dê certo, todo mundo vai contribuir. Então, assim, que a gente saiba respeitar o próximo, independente de qual função ele seja. Eu falo que a pessoa mais importante do espaço, para mim, muitas vezes, é a tia do banheiro, gente. Ela que vai cuidar do banheiro para o banheiro ficar impecável. Principalmente... não dá oi para a tia do banheiro. Não dá. Principalmente esses. Eu acho, assim, eu me envolvo muito com todo mundo. Eu gosto muito de falar. Então, eu converso lá no buffet, eu tenho uma energia muito boa com os garçons. E eu sou chata. Eles falam, você é muito chata, mas ao mesmo tempo você é legal. Eu converso com as meninas que fazem a parte da faxina, que eu adoro elas, entendeu? Assim, já teve assessora que ofendeu as meninas. Eu fui lá falar para ela, olha, se você precisar de alguma coisa, você fala comigo, mas não ofende as meninas. Porque elas estão aqui para dar o melhor delas, para fazer uma festa melhor. Falei de boa. Mas eu não fui grossa. Falei, você foi. Você foi, você sabe que você foi. Só que é por isso que eu tô falando, na assessoria, a gente tem que começar a dar valor a saber falar primeiro. Porque se a gente quer ser reconhecidas, como todo mundo prega, todo mundo fala, a gente precisa primeiro começar. Eu vou fazer assim. Eu vou finalizar essa e vou abrir de novo e as pessoas entram e qualquer coisa a gente chama as meninas de novo, tá bom? Só para não ficar na sua cara. Então, espera aí.